Senhores deputados, vamos dar início à nossa audição, por favor. Agradecia que criassem condições para o efeito. Senhor Deputado, íamos dar início à nossa audição. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar reinício aos nossos trabalhos com a audição à NAV Portugal, a requerimento do PSD sobre o aeroporto de Santa Maria. Queria, antes de mais, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, desejar um bom ano a todas e a todos. Queria também cumprimentar os senhores administradores da NAV Portugal, Pedro Ângelo e Gonçalo Val, e dar as boas-vindas, naturalmente, à nossa comissão. Lembrava que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial para a entidade ouvida de 10 minutos. Não sei se pretendem partilhar o tempo, se entenderem partilhar, podê-lo-ão fazer. Depois caberá uma ronda a cada um dos grupos parlamentares, com os respectivos tempos, iniciando o grupo parlamentar do PSD como autor do requerimento. Haverá ainda uma segunda ronda, com 3 minutos a cada grupo parlamentar, e ainda, se necessário, e se inscrições houver, uma terceira ronda com 2 minutos por cada senhora ou senhor deputado inscrito. Dito isto, vamos então dar início a esta intervenção inicial, dando eu 10 minutos à NAV Portugal para o efeito. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que não vou conseguir falar 10 minutos, porque acho que o tema indo ao encontro daquilo que foi o requerimento do PSD. Eu, aliás, achava mesmo que a iniciativa, como era do proponente do PSD, deveria o grupo parlamentar do PSD detalhar o âmbito da audição, mas vou tentar ir ao encontro porque percebi que a questão se resume à questão da eventual inoperacionalidade do equipamento ILS em Santa Maria e, portanto, vou tentar ir ao encontro, mas se ficar alguma coisa por esclarecer, estou obviamente disponível. Portanto, retomando, em nome da NAV Portugal, agradecer a oportunidade para apresentar os esclarecimentos sobre esta questão da operacionalidade do aeroporto de Santa Maria e mostrar total disponibilidade para esclarecer quaisquer outros assuntos, nas vezes que os senhores deputados assim o entenderem. Aliás, gostava mesmo de endereçar o convite aqui aos senhores deputados da 6ª Comissão para virem visitar a NAV Portugal, uma vez que nos últimos tempos percebi que uma boa maioria das pessoas não percebe muito bem o âmbito e a missão da nossa atividade. E, portanto, acho que seria importante, sei que não é o caso do Sr. Deputado do PSD, Engenheiro Paulo Muniz, com quem já tive a oportunidade de estar na NAV precisamente há um ano atrás, em janeiro do ano passado, mas queria deixar aqui esse repto, se a 6ª Comissão entender por bem, teremos todo o gosto em promover uma visita à NAV Portugal, quer aos serviços em Lisboa, quer, nomeadamente, também em Santa Maria, onde temos um importante centro de controle oceânico. Portanto, sobre o requerimento em questão, e se percebemos bem o âmbito do mesmo, ele centra-se no facto de o equipamento ILS do aeroporto de Santa Maria ter tido uma ocorrência que originou, de facto, a emissão do NOTAM e a sua inoperacionalidade no período entre 2 e 12 de agosto do ano passado. Portanto, no dia 2 de agosto, constatou-se que havia uma anomalia técnica nas antenas de emissão do equipamento, o que obrigou a um trabalho demorado de recuperação de alguns componentes e, inclusive, a substituição de outros. Na semana de 8 de agosto, portanto, na segunda-feira seguinte, foi possível restabelecer o equipamento e o mesmo ficou ligado com o NOTAM emitido a operar under test. Nessa sequência, foi necessário proceder à coordenação para a realização do voo extraordinário de verificação e calibração do equipamento, os denominados flight checks, conforme é prática ainda da indústria, após uma intervenção de fundo deste género. Esses voos ocorreram a 12 de agosto, data em que o ILS voltou à operação normal, com a NOTAM emitido para o efeito. Dar nota que, em resultado da inoperacionalidade deste equipamento, o impacto nas operações, portanto, no período entre 2 e 12 de agosto, resume-se a 2 cancelamentos de voos da SATA Air Açores e a 1 voo da Azores Airlines. E quero dar nota que houve cancelamentos destes voos, mas tanto quanto temos conhecimento informal, os passageiros não ficaram retidos e, portanto, foram recolocados noutros voos que foram feitos assim que a operação o permitiu.
Pronto. Dar nota que, de facto, em 2022 o sistema esteve inoperativo 256 horas, portanto, o equivalente a 10 dias e a 16 horas, aproximadamente, e funcionou com degradação em 1138 horas, o que corresponderá mais ou menos a 47 dias. Dar nota ainda que o sistema inoperativo implica a emissão de um NOTAM, e, portanto, o aparelho é comunicado às operadoras aéreas que não está operacional. Quando ele está degradado, a função continua a estar disponível. Importa ainda dar nota que o grau de realização da matriz de manutenção preventiva, porque poderia haver aqui a dúvida se estava a ser realizada ou não, no ano de 2022 cifrou-se em 97,8%, sendo que o target definido para a matriz de manutenção preventiva deste equipamento resume-se a 80%, portanto ficamos bem acima. Ou seja, entendemos nós que não deve ser considerada a desnecessidade ou necessidade das manutenções preventivas, não foi isso que levou à inoperacionalidade do equipamento. O que prova é que o equipamento teve manutenção preventiva e que a sua maior ou menor disponibilidade não pode nem deve ser relacionada com essa atividade. Pronto, depois dar nota que este sistema, porque admito que para a maioria dos senhores deputados ILS as pessoas não consigam saber muito bem o que é. O ILS em Santa Maria existe só na pista 18, portanto, na pista 36 nós não temos nenhum equipamento de rádio de ajuda à aproximação e à aterragem. O seu registro de entrada em funcionamento data de novembro de 2022, portanto é um equipamento de facto que já tem 20 anos. Foi adquirido em conjunto num pacote com outros equipamentos LS para outras infraestruturas aeroportuárias. E neste momento o sistema ELS de facto continua a ser o equipamento que, embora já exista há algumas décadas, continua a ser aquela ajuda rádio mais importante para a operação da aproximação e aterragem aos aeródromos, utilizada regularmente pelas companhias de aviação, particularmente em situações até de operações em baixa visibilidade. Portanto, basicamente o que este sistema faz, o sistema providencia informações de aproximação e aterragem em ambos os planos, vertical e horizontal. No fundo, o ILS dá ao piloto instruções visuais para que este possa manobrar a aeronave numa determinada ladeira e num determinado enfiamento, num determinado ponto de decisão em que o piloto vai decidir se procede à aterragem ou não. Portanto, o sistema requer a existência de equipamentos terrestres, da responsabilidade da nave Portugal e também dos correspondentes sistemas a bordo da aeronave. Depois existem diferentes categorias de ILS. Nós o que temos em Santa Maria é a categoria 1, CAT1, que basicamente providencia informação de navegação desde o limite da cobertura do ILS até ao ponto onde o plano do localizer intercepta o plano do glide path a uma altura de aproximadamente 200 pés. Pronto. As ocorrências registadas no equipamento em Santa Maria estão muito relacionadas precisamente com as partes do sistema que estão diretamente expostas às condições exteriores, ou seja, às caixas de derivação, à cabelagem e particularmente às antenas. Aliás, como aconteceu até noutros aeroportos, onde nós já procedemos precisamente à substituição das antenas. Por exemplo, tivemos o mesmo tipo de ocorrência em Ponta Delgada, portanto também numa infraestrutura da região autónoma dos Açores, e procedeu-se à substituição das antenas em 2014. E, portanto, desde essa data até à data de hoje, o sistema ILS em Ponta Delgada funcionou de forma robusta e, portanto, tem-se revelado resistente, inclusive às intempéries. Como vocês sabem, aqueles dois aeroportos as pistas estão muito encostadas ao mar e, portanto, estão sujeitos, de facto, a um clima muito agreste naquela localização. Pronto, importa notar que, de facto, nós já tínhamos conhecimento que o ILS em Santa Maria, as antenas do ILS em Santa Maria apresentavam alguns problemas. Portanto, de facto, a maior ocorrência foi esta em agosto, mas já tínhamos tido outras no passado, nomeadamente em dezembro de 2021, e, portanto, decidiu-se ainda no ano passado, em maio, proceder à substituição de novas antenas para o ILS. E, portanto, estamos a falar das antenas localizer e do glide path. Portanto, este investimento é um investimento superior a 240 mil euros. A decisão de contratar, acho que deve ser relevada, foi tomada em maio, portanto, ainda antes desta ocorrência de agosto. A decisão de adjudicação foi tomada em junho e o contrato foi assinado com o fornecedor em julho do ano passado. Portanto, a empresa tinha acautelado a substituição da parte crítica do equipamento, aquela que se encontrava mais degradada, nomeadamente as antenas e as componentes associadas às mesmas, e entendemos que nesta fase é a intervenção necessária.
De qualquer das formas, temos previsto no nosso programa, no nosso plano de negócios e no respectivo programa de grandes investimentos de 23-27, a substituição integral do equipamento e, portanto, está previsto um investimento no valor de 1,5 milhão de euros a ter lugar nos anos de 24 e 25. Por outro lado, também queremos notar que, em termos de operacionalidade desta infraestrutura, a nave, neste momento, dispõe de procedimentos também por satélite, portanto, os chamados, a implementação dos novos procedimentos RNP, para ambas as pistas, portanto, para a 18 e para a 36, indo ao encontro daquilo que está definido no Regulamento de Execução da União Europeia, portanto, do 2018-1048, que, aliás, prevê a migração para sistemas para satélite e a substituição das antigas rádios ajudas, nomeadamente dos VOR-DME, manter-se-ão. Portanto, este regulamento aquilo que prevê é a substituição dos equipamentos de rádio ajudas, nomeadamente os VOR-DME, portanto, aquilo que se pretende é que haja uma migração para equipamentos por satélite, porque entende-se que são procedimentos mais fiáveis, que permitem rotas e trajetórias mais diretas ao aeroporto, portanto, com ganhos de eficiência na operação e também ambientais. E, portanto, o que está previsto é os ILS continuarem, nomeadamente os de categoria 2 e 3, mas tudo o que sejam rádios ajudas mais antigas, os chamados VORs-DMEs, terão de ser substituídos até 2030. E aquilo que nós temos na NAV Portugal é que estes procedimentos já tínhamos dado entrada da sua aprovação junto da ANAC. Havia também a necessidade do operador da infraestrutura, portanto, a ANA, a Aeroportos de Portugal, também se pronunciar. O processo concluiu-se em setembro e, portanto, neste momento já foram comunicados aos operadores estes novos procedimentos no âmbito do ciclo AERAC. Portanto, nós temos esta alternativa e é uma alternativa que será muito importante porque quando se proceder à substituição das antenas do equipamento de ILS, e elas estão previstas a ocorrerem em maio próximo, portanto o sistema vai ficar inoperacional, o sistema ILS, e portanto nós vamos ter de alternativa para os procedimentos de aproximação àquele aeroporto, serão precisamente estes procedimentos de navegação por desempenho, vulgo por satélite. Não, os procedimentos neste momento já estão disponíveis. Portanto, estão disponíveis desde dezembro. E, portanto, quando nós procedermos à intervenção, esta redundância irá existir e, portanto, acreditamos nós que não haverá impacto. Muito obrigado. Vamos entrar no período de perguntas e respostas, pelo que aquilo que não tiver sido esclarecido será esclarecido durante esta audição. Os 10 minutos nunca chegam, são sempre curtos. Cabe a vez ao grupo parlamentar do PSD, julgo ser o Sr. Deputado Paulo Muniz, naturalmente usada a palavra, informe que são 7 minutos e que a NAV tem os mesmos 7 minutos para responder de seguida. A primeira ronda, a resposta é dada imediatamente a seguir às intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores administradores, agradecendo a vossa presença, começaria por dizer que na intervenção do Sr. Administrador grande parte da informação que nos ficava em dúvida foi confirmada. E então, se não vejamos. Em primeiro lugar, este aeroporto tem este problema no ILS que perturba a operação nos voos que, aliás, identificou, e porventura outros que não se realizaram, sabendo desta nota, mas há aqui uma questão que é importante. Isto ocorre de 2 a 12 de agosto, ou seja, na época alta. Esta perturbação, nesta altura, tem necessariamente um impacto que deve ser acautelado, ou seja, ela nunca deveria acontecer. Se a tal manutenção preventiva, ao contrário do que diz, fosse eficaz, nunca deveria acontecer, muito menos nesta altura. Se não repare, disse bem que houve 10 dias sem qualquer ILS e há 47 dias com perturbações. Disse ainda e bem que o conjunto de antenas que suportam o sistema ILS de Ponta Delgada foram substituídas em 2014. Ou seja, quer o aeroporto de Ponta Delgada, quer o de Santa Maria, a maioria dos aeroportos nos Açores são porta-aviões junto ao mar, de onde as condições de salinidade, de corrosão, de atenção sobre os sistemas radiantes, nomeadamente as antenas, e todas as conexões ao sistema radiante são de particular cuidado. E o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que a antena, ou as antenas, como disse,
apresentaram uma avaria em agosto, mas o que deveria ter sido numa manutenção preventiva e condicionada, isto é, com base na inspeção da condição, é que elas tivessem ocorrido essa substituição muito antes. Como, aliás, aconteceu em Ponta Delgada. Como, aliás, aconteceu no aeroporto de Sá Carneiro em maio de 2021. E no aeroporto de Sá Carneiro, por exemplo, escolheram um mês de menor tráfego, como é óbvio. Depois tiveram que reajustar, porque, efetivamente, deu-se a cimeira social no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Portanto, o que há aqui é um desrespeito, um desleixo face ao aeroporto de Santa Maria. Porque aquilo que foi em 2014 a substituição das antenas em Ponta Delgada, é óbvio que deveria também logo de seguida ter sido feita em Santa Maria. Esta é que era uma atitude preventiva, uma atitude cuidadosa. Portanto, há claramente aqui uma manutenção que não está a ser bem feita, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista da manutenção condicionada. Porque a manutenção condicionada o que faz é inspecionar com técnicas que estão disponíveis, regularmente e previamente, a condição dos sistemas para prever se a sua falha precoce vai ou não acontecer. E isto em Santa Maria não foi feito. Eu não sei se a falta dos TTAs que nós falamos em janeiro do ano passado, e que parece que vão abrir um concurso para 7 novos TTAs em breve, terá alguma coisa a ver com isso, mas irá seguramente sobre essa matéria pronunciar-se. Mas o que é claro aqui é que, independentemente deste reforço ou não de recursos humanos, há objetivamente uma falha de manutenção condicionada na capacidade de avaliação da operacionalidade do sistema de radiante e que faz com que, obviamente, à pressa, os senhores vão ter que substituir antenas para, no período de maior tráfego em agosto, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto vir apelar à administração da NAV para que esta situação se resolva com rapidez. Quer dizer, nós chegamos ao limite, nós chegamos... Ó, Sr. Deputado Francisco César, eu passei 20 anos a fazer manutenção de antenas. Esta é a minha atividade. Não vale a pena o senhor... Não, o problema é esse, é que o senhor acha que sabe da TAP, que não sabe de aviões. Desgraçou a SATA, acha que sabe da nave e vem para aqui dizer disparates. Senhor Deputado. O que tem aqui que ser dito é que, em relação a Santa Maria está na última das prioridades da nave. Porque se estivesse nas primeiras, o sistema de antena tinha sido suficientemente e atempadamente substituído. E esta é a questão de fundo. Não se deixava avariar, não se deixava ficar 10 dias sem que o aeroporto ficasse inoperacional do ponto de vista do ILS. Vamos ainda querer, obviamente, saber, e isso é uma coisa que nos parece importante, a nave, obviamente, com responsabilidades na navegação aérea, não se deve, do nosso ponto de vista, limitar à colaboração com os Açores naquilo que são os aeroportos dos quais têm já instalados equipamentos. E a pergunta que também lhe gostaria de fazer é, nos restantes aeroportos, alguns de gestão da região, qual é a colaboração que a nave tem feito, também por sua iniciativa, porque entendo que uma empresa pública com esta responsabilidade também pode e deve tomar esta iniciativa, de colaborar, de avaliar, porque é uma matéria que só a nave conhece, na melhoria da operacionalidade dos restantes aeroportos dos Açores. Porque, porventura, há situações que, no entendimento e no estudo conjunto, venham a beneficiar os níveis de operacionalidade. Estou a pensar no aeroporto do Pico e estou a pensar em outros aeroportos onde, porventura, digamos, a colaboração e a análise conhecedora da nave pode trazer vantagem. Portanto, em relação à falha que ocorreu, do nosso ponto de vista, deve-se a uma falha de manutenção atempada preventiva, de perceber uma situação de degradação de umas antenas que era evidente e de uma substituição atrasada, que, segundo diz, aparentemente ocorrerá no mês de maio próximo. Bom, agora a questão aqui é outra. É, para o futuro, qual é a garantia que nos dá, e isso é que é a nossa preocupação, e aí é, digamos, o motivo da audição, é para o futuro que garantias nos dá de que não vamos fazer uma intervenção à pressa, substituir uma antena que está degradada, que está corrompida, que está corroída, e vamos ter a garantia da disponibilidade permanente dessas instalações, porque um voo da SATA Aérea Sousa em Santa Maria pode ser determinante para uma pessoa que perde uma operação no Hospital de Ponta Delgada, para uma pessoa que perde uma consulta. Não esteja a rir, ó Sr. Administrador, não vale a pena estar a rir, não esteja a sorrir, porque isto são coisas sérias. E só sabe quem as vive. Eu sei que o senhor sorri, porque está sentado em Lisboa e está-se nas tintas para Santa Maria. Mas isso são questões muito importantes para pessoas que esperam 6 meses para uma operação, para uma consulta, e aquele avião é determinante.
Portanto, eu não lhe admito que venha para aqui sorrir daquilo que são as dificuldades em Santa Maria. Senhores deputados, vamos continuar a nossa audição. Senhor deputado Paulo Muniz, muito obrigado. 7 minutos à nave para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar por dizer, não vou relevar a agressividade, porque de facto parece que as pessoas hoje em dia já não podem levar as coisas com alguma bonomia e alguma simpatia. E quero-lhe dizer que tenho a maior das simpatias pelo Sr. Deputado. Como, aliás, notou provavelmente isso quando eu recebi em janeiro nas instalações da nave em Santa Maria. Portanto, não lhe vou responder no mesmo tom, porque quero preservar essa relação de simpatia que acho que tinha consigo. Pronto, sobre as questões em concreto que coloca a ANAV Portugal, sobre a questão da funcionalidade do ILS, de facto, ele vinha apresentando algumas intermitências, mas não temos registros que as mesmas ocorressem desde 2014, como o Sr. Deputado está a tentar correlacionar com a infraestrutura de Ponta Delgada. Pronto. De facto, nos últimos anos, foi-se percebendo que havia a necessidade de substituir as antenas do ILS de Santa Maria. E, inclusive, isso entrou para o programa de grandes investimentos da empresa, salvo erro, ainda no ano de 2018. Portanto, ficou programado e ficou inscrito. Sucede que o Sr. Deputado não pode ignorar, como ninguém pode ignorar, que entre 2020 e 2022 o setor da aviação foi fortemente penalizado. E, portanto, eu quero dar conhecimento aqui aos senhores deputados que a ANAV Portugal, no ano de 2020, com a pandemia do Covid-19, esteve 4 meses sem receber qualquer receita. Eu gostava de saber qual é que era o negócio que conseguia subsistir se tivesse 4 meses sem receber qualquer receita. Também quero deixar claro que as receitas da empresa são todas elas devidas a taxas de terminal e taxas de rota e, portanto, a ANAV Portugal, no seu orçamento, não tem sequer um único euro do Orçamento de Estado. Portanto, convém deixar isso aqui também registado. Portanto, durante 4 meses, houve um acordo entre o Eurocontrol e as companhias de aviação, em que basicamente se deu uma moratória às companhias aéreas, que continuaram a voar, mas como também elas estavam com problemas enormes de liquidez, deixaram de pagar os serviços de navegação aérea aos prestadores de serviços de navegação aérea. E, portanto, aquilo que teve de se fazer pela primeira vez na vida da nave foi ir à banca solicitar um empréstimo para correr a despesas imediatas de tesouraria. E, portanto, era natural que a primeira rúbrica que fosse acomodada face a esta situação fosse precisamente o Programa de Grandes Investimentos. E por aí houve uma derrapagem, de facto, na execução da substituição das antenas. De qualquer das formas, quero frisar que ainda antes desta ocorrência, portanto, esta ocorrência sucedeu em agosto de 2022 e foi em maio de 2022 que o Conselho de Administração decidiu priorizar a substituição das antenas e lançar o procedimento de aquisição das antenas. Depois, o Sr. Deputado relaciona a execução das manutenções preventivas como a possibilidade, condicionadas como se isso obviasse a este problema da operacionalidade do ILS. As manutenções preventivas não levam a que haja a substituição das antenas. Portanto, a intervenção tinha de ser intervenção de fundo. Elas foram feitas, as manutenções preventivas. Manutenção condicionada? O que é manutenção condicionada? Manutenção condicionada? Olha, nós na empresa posso lhe dizer que só utilizamos 2 expressões, ou manutenções preventivas ou manutenções corretivas. Manutenções condicionadas, garanto-me que nunca lhe ouvi essa expressão. Pronto. Sobre a questão da localização dos aeroportos, eu quero também dar nota que nós temos outro aeroporto que também está sujeito a condições climatéricas adversas, porque também está próximo do mar, e portanto está sujeito à maresia, que é o aeroporto de Faro, que está na Ria Formosa. E que aconteceu o mesmo. Portanto, as antenas o equipamento foi instalado precisamente quando o equipamento em Santa Maria foi instalado, e as suas antenas já foram substituídas, que é o que vai acontecer em Santa Maria. Pronto. Sobre a questão do eventual desrespeito ou desconsideração por Santa Maria, eu só quero dar nota do seguinte. A NAV Portugal, há muitos anos atrás, como o Sr. Deputado saberá até melhor do que eu, porque eu era muito jovem na altura, houve de facto uma grande discussão sobre se o Centro de Controlo Oceânico ficava ou não em Santa Maria. Essa decisão foi tomada e ficou assente que ficaria em Santa Maria.
E quero-lhe dar nota que entre 2004 e 2021 a NAV Portugal investiu 72 milhões de euros. Ainda o ano passado inaugurámos a nova sala de controle oceânico, em que esteve presente, a nosso convite, como é evidente, e com todo o gosto e com toda a honra, o Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. José Manuel Bolheiro, que aliás agora numa visita estatutária recentemente, há uma semana atrás, esteve lá a visitar novamente a NAV em Santa Maria e teve a oportunidade, no discurso para os seus colegas do Governo, elogiar aquilo que a NAV ali faz em Santa Maria. Portanto, não me revejo nessa crítica de que a NAV tem desconsiderado Santa Maria. Quero-lhe dar nota que, além desses 72 milhões, aquilo que está previsto para os próximos 4 anos é um investimento de 25 milhões, portanto, quase 26 milhões de euros. Dar nota ainda que estamos, obviamente, disponíveis e temos, inclusive, já tivemos conversas com membros do Governo Regional, nomeadamente o Dr. Pedro Faria, sobre a possibilidade, de facto, de assumirmos a prestação do serviço nos aeródromos que hoje em dia são geridos pela região. Portanto, estamos disponíveis para, numa discussão com o Governo Regional dos Açores, assumir a prestação do serviço de navegação aérea em aeródromos que, neste momento, estão sob a responsabilidade do Governo Regional e que, basicamente, não têm controladores de tráfego aéreo, o que têm são os designados AITAs. Pronto, estamos disponíveis, estamos, aliás, em conversações sobre isso, porque uma das coisas que nós pretendemos fazer, e quero também dar aqui essa novidade, é provavelmente caminhar para as torres digitais, e a primeira infraestrutura que identificámos como a possibilidade de ser a pioneira a ter uma torre digital é precisamente em Santa Maria. Portanto, acho que não me vai levar a mal se disser que acho abusivo entender que a NAV desconsidera Santa Maria. Eu sou administrador desde 2020 na empresa, tenho o pelour da região do Atlântico desde essa data e tenho a certeza, se falar com os trabalhadores da NAV Portugal, que certamente dir-lhe-ão o empenho que eu tenho com a NAV em Santa Maria. Muito obrigado. Muito obrigado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deduzo, não é difícil, que será o Sr. Deputado Francisco César a usar a palavra. Sr. Deputado, 7 minutos, faz favor. Bom, cumprimentar aqui o Sr. Presidente, em substituição, cumprimentar também os administradores da NAV e começar por pedir-lhes desculpa. Não eram os senhores que deviam estar aqui. A reação do Sr. Deputado Paulo Muniz e a forma como o Sr. Paulo Muniz se dirigiu aos administradores da NAV, primeiro, não revela o sentimento da ilha de Santa Maria, muito menos dos açorianos. Eu, aliás, até uma determinada altura, fiquei quase envergonhado na forma como o deputado Paulo Muniz se dirigiu à NAV. A NAV é provavelmente a empresa mais importante para a ilha de Santa Maria. É provavelmente, a ilha de Santa Maria é a ilha na região que tem o maior PIB per capita dos Açores. E deve ao investimento da NAV e à opção política tomada pelo governo socialista de então de colocar o centro de controle oceânico na ilha de Santa Maria. Quando o partido deste senhor deputado, quando eu falo do que bem entender, o senhor deputado fala do que quiser, eu falo do que bem entender. Bom, quando o partido de que este senhor deputado faz parte, liderado pelo então primeiro-ministro Cavaco Silva, decidiu retirar o centro de controle oceânico de Santa Maria. Eu tive o cuidado de visitar a ilha quando das declarações da senhora Presidente de Câmara do Partido Socialista, de Vila do Porto, a engenheira Bárbara Chaves, sobre os problemas que a ilha tinha relacionados com o aeroporto. Tive o cuidado de reunir com a senhora Presidente de Câmara e perguntar-lhe quais eram as suas maiores preocupações. E na reunião, aquilo que me foi dito foi: a nossa maior preocupação não é a nave. Aliás, o problema que existiu com o ILS está resolvido. A visita que vai fazer, que vai realizar daqui a umas horas ao centro de controle da nave, não se justifica porque o problema com o ILS está resolvido. O problema que temos sim é com a empresa ANA, com a Vinci. Essa empresa que esteve aqui presente na Comissão de Economia, a pedido do Partido Socialista, e com o qual, e onde estive eu e o Sr. Deputado Paulo Muniz, e que estava, digamos, de uma forma tão cordata, teve uma relação tão cordata com a ANA,
totalmente contrária àquela que vimos com a nave. Portanto, quando se trata de uma empresa pública que serve um arquipélago e serve a região, o Sr. Deputado Paulo Ministro está muito preocupado, muito indignado com um problema de operacionalidade que penalizou 3 aeronaves. 3 aeronaves e que não provocou qualquer tipo de cancelamentos. Segundo, o Sr. Deputado Paulo Ministro, que é entendido, é engenheiro de praticamente todos os assuntos que vêm a esta Comissão, profundo entendedor de tudo, faz manutenção há 20 anos, percebe de antenas, de cabos submarinos, aliás, esta semana até foi desmentido pelo Governo Regional, mas sobre os cabos submarinos. O Sr. Deputado que percebe disto tudo disse uma coisa extraordinária. Ocorreu no período de maior tráfego. Quando qualquer tipo de manutenção que pudesse ocorrer, deveria ocorrer quando há menos tráfego. Bom, isto até nem faz muito sentido. E sabe porquê? Não faz por uma razão muito simples. Porque os momentos em que são necessários os mecanismos de aproximação ILS são os momentos em que nós temos maiores dificuldades meteorológicas. Ora, nos Açores, como aliás no resto do país, essas dificuldades meteorológicas ocorrem sobretudo nos períodos de menor tráfego. Entenda-se dezembro, janeiro, fevereiro, março, novembro, muitas vezes outubro. Em agosto, basta falar com qualquer piloto da SATA, qualquer piloto da TAP que utilizam como alternante Santa Maria ou que voam diretamente para Santa Maria. Eu trabalhei 13 anos diretamente com a área dos transportes no Parlamento. Não geria SATA, como aliás o deputado Paulo Muniz hoje acha que já era TAP e acerta sempre nos resultados, só que não, como diz aqui o Bloco de Esquerda, às vezes com alguma graça. Agora, a manutenção deve ocorrer em momentos onde não há tráfego. Em momentos em que há o menor tráfego possível e, ao mesmo tempo, as condições meteorológicas são menos adversas. E, portanto, agosto deverá ser o momento, junho deve ser o momento onde essas manutenções devem ser feitas. Para além disso, o Sr. Paulo Ministro, eu ouvi-o com tanta paciência, eu consegui até interromper uma vez. E, portanto, aquilo que nós assistimos no caso de Santa Maria, foi isso que nós obtivemos da reunião que tivemos, fizemos uma visita quando houve problemas, o deputado Paulo Muniz ainda não foi lá, mas às vezes me basta falar com as pessoas para perceber o que é que se passa. O Sr. Deputado preferiu continuar a passar férias, eu fui no mês de agosto à ilha. Aquilo que me foi dito foi, em primeiro lugar, nós fizemos um investimento de cerca de 70 milhões de euros, vamos fazer um investimento de cerca de 20 milhões de euros na ilha de Santa Maria, vamos fazer a modernização das antenas, vamos instalar sistemas digitais e, possivelmente, vamos alargar esses sistemas digitais, se possível, a outros aeroportos da região. Aquilo que eu queria perguntar à nave, sendo que a situação de ILS, como já percebemos, estará, em princípio, resolvida, é, primeiro, se essa substituição das antenas e modernização do sistema será feito antes daquilo que é o período normal do avião que faz a certificação, que geralmente ocorre em abril, maio, costuma ser feito por esta altura, nós conseguimos compatibilizar essa modernização com o momento em que o avião costuma vir à região. Segundo, se pudesse especificar um pouco mais o que é que pode ser feito ao nível da digitalização e de investimentos de modernização da aproximação. Por último, só terminar dizendo que o problema da ilha de Santa Maria não tem a ver com as antenas de ILS, tem a ver com outro problema. Tem a ver com o facto da ANA ter fechado o aeroporto a partir das 9h30 da noite até às 6 da manhã, penalizando e falando com os pilotos, quer da TAP, quer da SATA, o que nos dizem que nós deixamos de ter um alternante a partir desta hora. Um avião, quando sai, por exemplo, da Madeira para São Miguel, ele escolhe sempre 2 alternantes. O primeiro costuma ser Santa Maria, o segundo costuma ser a Ilha Terceira. Se por acaso um destes estiver condicionado, poderá sempre ir para o outro. Se o aeroporto estiver fechado, a probabilidade de penalização ou de cancelamento desse voo será muito maior pelo facto de Santa Maria não estar aberta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez à ANAV para responder nos mesmos 7 minutos. Faz favor, Muito obrigado, Sr. Sr. Administrador Presidente. Sr. Pedro Anjos. Deputado, eu vou aproveitar a intervenção do deputado do Partido Socialista para esclarecer uma coisa que parece que está a ficar aqui meio confusa. Não houve nenhum planeamento por parte da ANAV Portugal em fazer a intervenção no ILS no período entre 2 e 12 de agosto. O que aconteceu foi que no dia 2 de agosto identificámos uma ocorrência no ILS que estava a transmitir um sinal errado. E como é evidente, tivemos de ser consequentes porque nós não transigimos com a segurança e, portanto, tivemos de enviar uma nota, portanto, uma notice to airmen, a declarar que o equipamento estava inativo. E, portanto, as companhias, logo à partida, quando fazem o planeamento da sua missão de voo, nomeadamente com destino a Santa Maria, sabiam, durante aquele período, que o equipamento ILS estava inativo e que, portanto, que a aproximação à infraestrutura, ao aeroporto, teria de ser feita de forma visual, sem ser por instrumentos. Portanto, não houve nenhum planeamento para que a intervenção ocorresse precisamente no período de época alta, como se está aqui a pretender fazer. E tenho pena que o deputado Paulo Muniz não esteja aqui para ouvir este esclarecimento. Portanto, aquilo que aconteceu foi uma anomalia e o equipamento teve de ser retirado do serviço. Pronto. Só deixar isso bastante claro. Depois dar nota que, embora eu tenha dito na minha intervenção inicial, e volto aqui a reiterar, que de facto os equipamentos ILS são os instrumentos mais fiáveis hoje em dia, embora já tenha uma tecnologia que já tem quase 40 anos, para se proceder às aproximações e aterragens em aeroportos, a verdade é que há muitos aeroportos que não dispõem deste equipamento. E vou-lhe dar um exemplo, que de facto é penalizante, que é o aeroporto da Madeira. O aeroporto da Madeira, pela sua orografia, não é possível instalar antenas e, portanto, não é possível instalar o equipamento de ILS. Portanto, a única coisa que suporta a ajuda nas rotas de aproximação e aterragem ao aeroporto da Madeira é o VOR que temos na região. Portanto, ou seja, o equipamento ILS é crítico, sim, mas é possível fazer operações sem o ILS. Depois dar nota, voltar a frisar, que neste momento, a partir de dezembro, o que nós temos são procedimentos aprovados pela ANAC e que já foram comunicados às companhias aéreas, em que eles podem fazer circuitos de aproximação, em vez de ser através de ajuda rádio, em procedimentos de navegação, de sistema de navegação por desempenho, ou seja, com a ajuda do satélite. E, portanto, é isso que será feito em maio próximo, quando substituirmos as antenas do equipamento do ILS, teremos esta alternativa a facultar aos operadores. E, portanto, não, acreditamos que não haverá qualquer tipo de problema. Aliás, temos muito em contacto com o operador regional, porque de facto é o único operador de linha comercial que hoje em dia opera para Santa Maria, como sabem. Depois, dar nota que, relativamente às campanhas dos flight checks, nós por ano somos obrigados a realizar 2 campanhas de flight checks. Basicamente são campanhas em que temos uma aeronave contratada que vem, basicamente, calibrar e certificar todos os equipamentos que nós temos nos diferentes aeroportos onde operamos. Essas campanhas normalmente ocorrem em novembro e em junho. E, portanto, acreditamos que com a instalação do equipamento em maio, o equipamento estará disponível já para efeitos dessa campanha, portanto, respondendo diretamente aqui ao deputado Francisco César. E queria também dar nota de uma coisa. Se houvesse qualquer tipo de problema relativamente a investimentos feitos em Santa Maria, eu quero aqui partilhar convosco que este voo extra, que foi feito em agosto, para confirmar que a intervenção que tinha sido feita às antenas, para confirmar que o equipamento de ILS estava a funcionar de forma correta e robusta, quero só dar nota que só esse voo de verificação custou à volta de 88 mil euros. Portanto, se houvesse aqui alguma contenção de custos no que toca a matérias de segurança, eu quero que essa ideia seja abandonada, porque, como é evidente, a nave, é verdade que teve de priorizar alguns dos seus investimentos no período da pandemia, mas no que diz respeito à segurança, volto a dizer, nós não somos complacentes nem transigimos com questões de segurança. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Eu sou agora que estou a chegar aqui à Comissão, a regressar à Comissão. Continuamos então a audição. O Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra, faz favor, 6 minutos para a intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, os seus deputados. Cumprimento o Dr. Pedro Ângelo, o Dr. Gonçalo Val. Obrigado pela vossa presença. Dr. Pedro Ângelo, permita-me que lhe diga, o senhor tinha 2 hipóteses de vir para esta audição. Ou numa posição muito assertiva, muito ponderada, ou numa versão Ricardo Araújo Pereira.
preferiu a segunda. E vou-lhe dizer porquê. Mas também quero ver se o senhor vai ter essa mesma posição, muito sorridente, muito bem disposta, quando tivermos uma nova audição sobre as falhas graves nos aeroportos por causa da nave. Esperemos por essa audição. Disse o senhor uma coisa que eu não posso deixar passar em claro, porque é um atentado para muitas e muitas empresas do nosso país. Quando disse que a nave teve 4 meses sem trabalhar, é verdade. Sem receitas, é verdade. Quantas empresas, no tempo da pandemia, tiveram que fechar as suas portas, suportar os seus funcionários, as suas despesas e ajudas por parte do Governo? Zero. Portanto, Sr. Administrador, eu acho que essa foi uma consideração muito infeliz da sua parte em relação a muitas empresas que passaram por momentos muito, muito difíceis ao longo desse período. A segunda intervenção, ou outra intervenção, que o senhor teve com um estilo muito humorístico e que, tirando ao grupo parlamentar do PS, acho que ninguém achou muita piada, que diz que os deputados não conhecem a atividade da nave. Sr. Administrador, vamos lá ver uma coisa. Nesta comissão, e quem tem brio pelo que faz, tem que estar devidamente preparado e fazer o trabalho de casa para questionar. O senhor não se ria, por favor, que eu acho que é uma falta de respeito o que está a fazer. Está desde o início da audição, já fez ao deputado Paulo Muniz, o senhor está com esse aspecto risonho, mas ao mesmo tempo crítico, que eu acho que não lhe fica bem nesta casa. Eu relembro que o senhor está na Assembleia da República e isto é uma casa de respeito e o senhor deve respeitar quem está a fazer as questões. Os deputados têm obrigação de vir para aqui preparados para fazer as questões que consideram pertinentes a bem do país e não para regozijo próprio ou satisfação da sua própria curiosidade. Portanto, o senhor dizer que os deputados não sabem a atividade da nave é passar um atestado de incompetência a quem foi eleito pelo povo e digo-lhe, Sr. Administrador, que no que toca a mim eu não aceito tais considerações. Continuou com o seu número mediático a dizer que os deputados certamente não sabem o que é ILS. Mas o senhor quer que eu lhe explique, e eu não sou administrador da nave, mas sou um interessado pela aviação há muitos anos. O senhor quer que eu lhe explique ao detalhe o que é o sistema ILS? Se quiser eu explico-lhe. E vai-lhe ficar muito mal receber de um deputado uma explicação a um administrador da nave que tinha a obrigação de saber mais e certamente não sabe. Portanto, Sr. Administrador, se quiser, no fim deste debate, temos uma conversa muito exaustiva sobre esse sistema e sobre a aviação. Passando agora ao que interessa, que a minha intervenção até ia ser muito curta, ia-me cingir apenas nestas falhas, mas a sua intervenção não me permitiu ir diretamente ao assunto e até economizar aqui algum tempo nesta audição. Houve falhas de manutenção, é certo e sabido. É evidente que nos dias 2 a 12 de agosto que não estava previsto haver essas falhas. Agora, naturalmente que se há falhas tem que se atuar rapidamente. E o atuar rapidamente no setor da aviação não pode ser com um gap temporal de 10 ou 15 dias. Tem que ser no imediato. São muitas vidas que estão em causa. Uma aeronave transporta dezenas de passageiros, para não dizer centenas. Centenas não será o caso nos voos civis para o aeroporto de Santa Maria. Agora, um atraso numa reparação, e o senhor sabe tão bem como eu, neste setor pode provocar a perda de muitas vidas. Portanto, neste caso, não há o remediar, há que prevenir. E a minha questão única que eu lhe queria colocar é se temos, neste caso em concreto, que prevenir estas questões, o que é que vai ser feito para o futuro? O que está para trás, está para trás. O que não tem remédio, remediado está. Agora, temos que prevenir que situações idênticas às que aconteceram no dia 2 de agosto voltem a repetir-se. Eu pergunto-lhe, enquanto administrador da nave,
o que é que o senhor tem pensado para que situações destas não se repitam, se não faz sentido haver uma manutenção constante e uma avaliação constante para que não haja depois os chamados remedeios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. A palavra, então, ao Sr. Dr. Pedro Ângelo para responder às questões colocadas. Por favor. Sr. Presidente, Sr. Deputado Filipe Melo, eu vou começar por comentar algumas das considerações que fez, porque provavelmente o erro é meu e fiz-me entender mal. O que eu quis dizer quando partilhei que a ENAV esteve 4 meses sem receber receitas, qualquer receita, nunca o fiz, como é evidente, por contraposição, desrespeitando outras empresas que operam em Portugal. Portanto, como sabemos, a pandemia de facto afetou muito a economia nacional, mas aquilo que eu quis relevar foi que condicionou muito a atividade em particular do setor da aviação, como acho que todos aqui à volta desta mesa conseguimos reconhecer. E, portanto, não pretendi, como é evidente, qualquer veleidade de tentar desrespeitar outros operadores de mercado, outras empresas, longe disso. Relativamente também ao facto de eu ter aparentemente sugerido que pudesse haver deputados que não conheciam a atividade da NAV, foi no sentido do convite que deixei aqui endereçado, que caso a sexta comissão tenha interesse, a empresa está de portas abertas para vos receber e para procedermos a essa visita e, portanto, darmos notas no local das condições da operação da empresa e, portanto, de todas as dificuldades que a empresa tem e, portanto, todos os desafios e também do serviço que prestamos, que acreditamos que o fazemos com excelência. E também aproveitar a oportunidade para dizer que, como é evidente, julgo que terá sido hoje votado um requerimento para que a NAV venha a esta comissão abordar o assunto do relatório do SPIAF. Estamos inteiramente disponíveis para discutir o mesmo, reconhecendo desde já que, de facto, houve coisas que correram menos bem nesses 2 incidentes e a empresa tomou medidas e, portanto, teremos a oportunidade depois de poder partilhar isso no tempo próprio. Sobre a questão de dar nota que, por não ter havido uma correta manutenção dos equipamentos, foi isso que terá originado a inatividade do equipamento, portanto, a anomalia entre 2 e 12 de agosto, eu volto a frisar que o grau de realização da matriz de manutenção preventiva para este equipamento em concreto foi realizado em 98% em 2022. Portanto, acho difícil extrair essa conclusão, acho difícil correlacionar o facto do equipamento não ter tido manutenção, ter sido isso que provocou a anomalia. Aliás, os meus técnicos da nossa empresa, portanto, os técnicos de telecomunicações aeronáuticas, não é isso que partilham, quer com a direção operacional, quer com a administração. O que havia era, de facto, uma necessidade de substituição das antenas, decisão essa que foi tomada ainda antes da ocorrência ter tido lugar. Portanto, volto a dizer, há uma decisão da administração, portanto, ainda da anterior administração da qual eu também fiz parte, de maio de 2022, portanto, ainda antes de agosto. Sobre a questão se eu posso garantir aqui com absoluta certeza que anomalias no ILS em Santa Maria não se repetem, nós acreditamos que com a intervenção que foi feita, e foi uma intervenção robusta, e por acaso também gostaria de lhe dar nota que acho difícil que outro prestador tivesse conseguido resolver o problema em tão pouco tempo. Pode parecer muito, 10 dias, mas acredito que os trabalhos que ali eram exigidos, eu acho que tivemos equipas dedicadas muitas horas para reparar o equipamento. Aliás, foi necessário, inclusive, socorrermos de trabalho suplementar. Portanto, não olhámos a mais para corrigir o problema. Quero deixar isso bastante claro. E, portanto, trabalhou-se quase de sol a sol, sempre que as condições o permitiam, para resolver o problema tão cedo quanto possível. Se por qualquer motivo, o equipamento de ILS, até que se proceda à substituição das antenas até maio, eu quero notar que neste momento já temos a redundância do procedimento de navegação por desempenho, portanto, ou seja, o sistema de aproximação por satélite e, portanto, se o ILS estiver inativo, as aeronaves têm uma alternativa, têm uma redundância para poder fazer uma aproximação ao aeródromo de Santa Maria e não haverá qualquer tipo de problema. E, inclusive,
trabalhámos, volto a reiterar, em conjunto com a SATA, porque isso, como é evidente, implica novos procedimentos, a publicação de novos procedimentos, novos circuitos de aproximação, e esse trabalho foi feito em conjunto com a SATA. Muito obrigado. A palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Dias, para a sua intervenção, em nome do parlamentar do PCP. Faz favor. Tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar e agradecer a presença dos representantes da NAV Portugal, Pedro Ângelo, Gonçalo Val. Obrigado pela vossa informação que têm estado a partilhar com a Comissão. Eu julgo que há uma situação que estamos aqui a debater, um caso concreto, que é o caso de Santa Maria e a interrupção do sistema de ILS em agosto, mas que esse caso nos leva naturalmente a fazer uma abordagem da situação do investimento da NAV. Eu não estou a falar de manutenção preventiva, estou a falar do investimento em geral. E eu devo dizer, das informações e das intervenções até agora, eu diria que esse é o problema, talvez, que nos deve merecer mais preocupação. Ou seja, ficou claro que, mais uma vez, isto não é caso único na NAV, é uma situação que eu diria que é nacional. Quando as situações estão no limite e quando o momento é crítico, então aí já não há falta de disponibilidade financeira. Ou seja, quando já não se pode adiar mais, então venha o flight check e já não falta... O problema é que nós, nestes setores, não é só na aviação civil, nós, desculpem a expressão popular, poupamos na farinha para gastar no farelo. Poupamos na farinha para gastar no farelo. E os pedidos de autorização de despesa para gastar na farinha nunca mais aparecem. E depois, quando é preciso gastar farelo para salvar vidas, então gasta-se. Portanto, é disto que a gente está a falar. O Sr. Administrador, na sua intervenção, fez uma referência que eu julgo que é da mais elementar justiça e da mais elementar honestidade, que é: já estava previsto o investimento no ILS, na substituição das antenas do ILS, categoria 1, no aeroporto de Santa Maria. Já no plano anterior, pelo que eu percebi, 2018. Ora, acontece que em 2020 dá-se uma crise pandémica e a NAV fica 4 meses sem ter receita. Ora, nós na Assembleia da República discutimos o problema da falta de receita da NAV. Não sei se na altura as pessoas acompanharam essa discussão, com o Ministro Pedro Nuno Santos. E, inclusive, colocámos ao Ministro Pedro Nuno Santos, mas também ao Ministro das Finanças na altura, que situação extraordinária era esta, em que o Governo devia 38 milhões à NAV e estava a emprestar 31 com juros à NAV. O que foi isto que aconteceu, para quem não souber? Durante a crise pandémica, o Governo negociou com o Eurocontrol o empréstimo para financiar a NAV a 31 milhões de euros com juros, quando devia 38 milhões sobre os famosos voos isentos. Eu quero perguntar como é que está a situação na regularização deste diferente, digamos assim, de uma dívida do Estado à NAV Portugal, resultante dos voos ditos isentos, voos militares, voos políticos, etc., de voos de Estado, em que já podia ter avançado uma solução substancialmente diferente do ponto de vista da capacidade de investimento se as respostas políticas tivessem sido outras. Pergunto também, segunda questão, do ponto de vista da disponibilidade que tem sido dada para a NAV e as condições criadas ou não para a NAV suprir as suas necessidades, desde logo no plano técnico, porque nós, já há quase um ano, apresentámos ao Governo uma questão por escrito que não responsabiliza a NAV, responsabiliza ao Governo o facto do Governo não responder sobre a área de engenharia operacional de manutenção da NAV Portugal em Santa Maria, precisamente dando nota de um facto que na altura nos foi transmitido, e eu pergunto se mantém ou não, se estamos na mesma, um estrangulamento na abertura de concursos para a carreira de técnico de telecomunicações aeronáuticas durante 7 anos não há admissão de trabalhadores.
porque agora já são mais, certamente, e se continua a haver vários órgãos. Aqui já é a FIR, portanto, já é o controle oceânico, já não é a aproximação ao aeroporto, estamos a falar de outra coisa, mas havendo casos em que se chega a atingir 400 horas por pessoa, acima dos limites legais. E, portanto, para nós, este facto de agosto do ILS inoperacional é a ponta do iceberg. Foi aquilo que chamou a atenção e depois a Assembleia a discutir isto outra vez. Mas na Assembleia já havia quem acompanhasse este problema. Era o PCP. Acompanhasse e chamasse a atenção para ele. E foi aqui falada a questão do encerramento noturno, que esse aqui é o verdadeiro problema. Eu não sei se esse é o verdadeiro problema e os outros não são. Porque os outros também são. E este é um problema muito antigo. E é um problema muito antigo, porque é uma ameaça que se coloca à ilha e à população e à região, e que o PCP, inclusive os eleitos CDU locais, quando lá estavam, não se calaram a chamar a atenção para ele. Eu vou terminar, Sr. Presidente, quero só perceber uma questão que tem a ver com este novo conceito da torre digital. Se isto é uma espécie de sistema remoto de ATC 360 graus, como em alguns casos tem vindo a anunciar, penso que está a entender a minha pergunta. Se isto significa ou não uma retirada da presença física do ATC, ou em que medida é que isto é introduzido em acréscimo à capacidade humana, digamos assim, à presença física. E última, não sei se há mais alguma ronda, Sr. Presidente, se houver, eu colocarei outras questões na segunda ronda. Então, para não alongar mais, fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Está prevista mais uma segunda e terceira ronda, se porventura os seus deputados entenderem. Dependerá. Sr. Dr. Pedro Ângelo, faz favor para responder às questões colocadas pelo deputado Bruno Dias. Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões colocadas e sendo muito incisivo na resposta às mesmas. É um facto que o Estado português tem uma dívida com a ANAV relativa aos voos isentos desde pelo menos de 2007. Portanto, há um regulamento comunitário publicado em 2007 que prevê que os prestadores de serviços de navegação aérea têm de ser reembolsados pelos serviços prestados aos voos isentos. Os voos isentos, há uma categoria tipificada do que é que são. Acho que não valerá a pena aqui agora amassar-vos com ela, mas tem a ver com voos de Estado, voos humanitários, mas ainda é tráfego relevante. Tanto que, nessa data, portanto, nessa circunstância da pandemia em 2020, de facto a quantia já ascendia a 38 milhões de euros, mas quero-lhe dar nota que, envolvidos este ano, esse montante tem vindo a crescer e, portanto, já está acima dos 45 milhões de euros, certo? E é um assunto que tem tido o maior empenho por parte da administração anterior, assim como da atual administração. Temos remetido uma série de memorandos e de ofícios a explicar a necessidade deste custo ser reembolsado à empresa. Tanto quanto sabemos, existe um diploma em circulação, porque entendeu-se que o regulamento comunitário conferia o direito mas era necessário haver uma transposição para o quadro legal, o ordenamento jurídico interno, definindo o quando, quem, em que situações de reporte, porque esse apuramento de contas contabilístico também teria os procedimentos, basicamente a tramitação. E, portanto, é isso que estará neste momento em curso. O que eu lhe posso garantir que de parte desta administração é que continuaremos empenhados no tema porque achamos que é um direito que nos assiste e, portanto, que é um valor devido à empresa e que muito ajudava neste momento a garantir a sustentabilidade da mesma, uma vez que hoje em dia temos algum estoque de dívida, coisa que até 2020 não tínhamos. Portanto, a empresa não tinha dívida alguma. Pronto. Também é verdade que, naquela altura, em 2020, o Estado português acabou por nos fazer uma intervenção, um empréstimo de curto e médio prazo, num montante de 31 milhões de euros, empréstimo esse que já foi reembolsado ao Estado e, portanto, nesse aspecto, a empresa já saldou a dívida que tinha com o Estado português. Também queria deixar isso aqui frisado. Relativamente aos engenheiros, aos técnicos de telecomunicações aeronáuticas, há pouco também o Sr. Deputado, o Engenheiro Paulo Muniz, já tinha feito esta referência e eu acho que escapou uma resposta. Quero dar nota que, de facto, temos um concurso em aberto para a admissão de 10 novos TTAs para a empresa, sendo que destes 10, 7 estão destinados para Santa Maria e, portanto, irá haver um reforço da dotação. FIR Santa Maria. FIR Santa Maria.
Pronto, isto depois implica, como é evidente, porque decorre dos acordos de empresa, sempre que há admissões externas, há a possibilidade de haver rotações entre os diferentes órgãos dos TTAs. E, portanto, mas a ideia, e que quero deixar aqui claro, é que vai haver um reforço claro da dotação. E também quero dar aqui nota, o Sr. Deputado disse que há 7 anos que não se faziam contratações de TTAs, é mais, tanto quanto sei, é desde finais de 2012. E, portanto, aquilo que temos previsto também para o orçamento deste ano, que submetemos em setembro, é a contratação de mais TTAs e, portanto, nós entendemos que, de facto, temos de sarar esta ferida do trabalho suplementar e não podemos estar a exigir esse esforço adicional aos nossos trabalhadores e, portanto, queremos comatar essa necessidade e estamos a fazê-lo. Hoje em dia ainda não temos a flexibilidade que se calhar gostaríamos para a tomada de decisões de gestão. Como vocês sabem, portanto, desde o tempo da Troika, que o setor empresarial do Estado ficou vedado alguma da sua autonomia na tomada de decisão. Nós, neste momento, por exemplo, para fazermos admissões, temos de as incluir nos nossos IPGs, portanto, nos instrumentos previsionais de gestão, e só quando recebemos a autorização, portanto, só quando o plano de atividades e orçamento é aprovado, é que podemos lançar os concursos. E, portanto, estamos aqui de alguma forma condicionados, quando antigamente não havia este constrangimento. E quero-vos dizer que no caso particular da nave até nos custa, aliás, porque como nós não estamos no perímetro orçamental e como nós não recebemos sequer €1 do Orçamento de Estado, portanto todas as nossas receitas provêm das taxas de rota e terminal, nós até entendemos que deveríamos ter alguma autonomia de gestão para proceder às admissões, tal como era feito até 2012. Mas queremos acreditar, e aliás o processo tem-se vindo a flexibilizar com a aprovação das leis do Orçamento de Estado e com os decretos-leis de execução orçamental. Acho que estamos no bom caminho. Vamos ver se retomamos ou não. Pronto, mas queria dar nota disso. Sobre a questão da digitalização da torre. A digitalização da torre, basicamente, é a substituição de uma torre física por uma posição de controle, ou seja, continuamos a ter um controle do tráfego aéreo. Simplesmente, ele tem lá, será sempre em Santa Maria, será feito provavelmente até na sala do Centro de Controlo Oceânico, em que se estará lá colocada uma posição, em que vai ter uma série de monitores, portanto, displays, com câmaras viradas para o aeródromo, para a pista, para a área de manobra, e, portanto, ele consegue ter uma visualização da pista como se estivesse numa posição da torre. E, portanto, isto já acontece lá fora. Já temos alguns aeródromos com torres digitais. Nós até temos, inclusive, agendada uma visita, estamos a programá-la com o nosso fornecedor do nosso sistema, portanto, com os canadianos da Adacel, que já têm uma torre digital, por exemplo, na Estónia. E, portanto, estamos nesse caminho, porque acreditamos que o investimento da empresa deve ser sempre na área da tecnologia e não tanto na área da infraestrutura ou do botão, porque, de facto, se as torres digitais nos garantem o mesmo tipo de fiabilidade na operação, não há motivo à partida, como é evidente, isto depois é tudo sujeito a avaliações de segurança operacionais e, portanto, não são decisões tomadas de ânimo leve, mas entendemos que Santa Maria, até dada ao nível de tráfego que tem, seria muito interessante ser a primeira torre digital da NAV Portugal. Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Ângelo. Está concluída a primeira ronda desta audição. Temos agora uma segunda ronda, 3 minutos cada grupo parlamentar, que será a resposta conjunta, com o mesmo tempo utilizado pelo parlamentar. Cabe ao PST iniciar esta segunda ronda. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor. 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar aquilo que foi a minha intervenção, isto é, em 2018 já havia sido decidida a substituição de todas as antenas do sistema de ILS do aeroporto de Santa Maria e, portanto, não foi feito até à avaria que se verificou em agosto e vai, segundo sua informação, ser feito, ou está previsto fazer-se em maio deste ano. Ora, a justificação que dá sobre a não execução de algo prioritário com o facto de, durante o período da pandemia, não ter tido receitas a NAV, é uma justificação curta. Repare o seguinte, em 2021 faz a substituição do sistema de antenas do aeroporto de Sá Carneiro. Aliás, emite um comunicado exatamente com esta substituição. Portanto, o que se trata aqui é um problema de prioridades, é um problema de atenção. Porque era tão mais prioritário, do nosso ponto de vista, ter feito esta substituição em Santa Maria, ou pelo menos fazê-la concomitantemente com o Sá Carneiro. Quer dizer, não há razão nenhuma para não ter sido feita atempadamente a substituição do sistema de antenas em Santa Maria,
que estava identificado e que veio a falhar intempestivamente no pior período, que é o mês de agosto. E, portanto, há aqui uma questão que eu volto a frisar e que foi aquela que suscitou quer a nossa chamada a esta comissão, quer a preocupação que a senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, e bem, por escrito, em agosto, sinalizou que há um problema de disponibilidade, ou melhor, de indisponibilidade, que era previsível que viesse a acontecer, e previsível porque as antenas, de facto, tinham a sua substituição prevista, agora ela não foi feita no tempo que devia ter sido. E isto é algo inadmissível, porque não é só inoperacionalidade. A própria segurança da operação, subentendida com a ajuda à navegação que constitui o ILS, é um fator acrescido que não pode nunca falhar, no caso dos Açores, por razões até mais importantes do nosso ponto de vista do que o resto do continente. E, portanto, aqui volto a dizer, não nos contentamos com o esquecimento de substituição da urgência e ter sido implementado. Uma nota que também lhe quero deixar, em relação àquilo que é a torre digital que fala que vai implementar, nós alertamos o Governo da República que a substituição dos cabos submarinos do ANELCAM, em devido tempo, deveria ter uma extensão no âmbito desse novo projeto a Santa Maria, para acrescentar securização à atividade da nave e ao próprio polo espacial. Pois, como é bom de saber, o Governo da República fez novamente orelhas mocas e o novo projeto não contempla Santa Maria como extensão de cabo submarino. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Muniz. Cabe agora ao PS colocar as questões. Dr. Francisco César. Muito rapidamente, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu penso que não há muito mais para questionar a nave. Apenas para, primeiro, apelar que façam todas as diligências para que o plano de investimentos seja naturalmente concretizado no seu devido tempo, e para salientar que o problema que neste momento afeta a Ilha de Santa Maria não tem a ver com a operacionalidade ou não do ILS, que aliás está em funcionamento. De nada serve ter um ILS a funcionar se o aeroporto estiver fechado. E, portanto, nós não nos devemos focar apenas na oposição ao governo por tudo e por nada, mas sim em ter posições que efetivamente ajudem a ilha. Mesmo que isto implique enfrentar ou ter posições mais difíceis contra empresas que são privadas, que possam ter até dirigentes ou ex-dirigentes de um determinado partido. E, portanto, isso não custa nada. E, portanto, o fundamental para a ilha é, neste momento, nós reabrirmos o aeroporto a partir das 9h30 e termos os equipamentos a funcionar em perfeitas condições. A nave, nos últimos anos, investiu 70 milhões de euros, prepara-se para investir mais 25 e alargar parte desse investimento à região autónoma dos Açores. E era isso que queria deixar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, não sei se quer intervir nesta ronda. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, em 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O sistema de ajudas por satélite, RNP, pelo que eu percebi, já está operacional, já está disponível. E pelo que eu entendi, além de ser um sistema de redundância hoje disponível para a operação, é aquilo que vai passar a ser, digamos assim, o sistema em funcionamento a partir de maio. Ou seja, nós não estamos propriamente a tratar agora de uma substituição do sistema do ILS, estamos a tratar da sua retirada, digamos assim, para que o RNP passe a funcionar. Se não é assim, eu agradecia que nos esclarecessem, porque ou há um investimento numa nova antena, em novas antenas, perdão, para um sistema de ILS, pelo que eu percebi é CAT 1, portanto implica uma decisão mais antecipada do que aquilo que acontece na Portela, por exemplo, e pela sua explicação também, acho que é a pista 18018, ou seja, de norte-sul, que é aquela que vem do mar e chega à aterragem logo à cabeceira da pista, junto ao mar, e presumo que não haja propriamente operações e aterragens e operações no sentido sul-norte, será residual. Lisboa não é bem assim, como sabe, e pronto, é outra questão. Agora, gostava de perguntar onde é que o sistema RNP em Portugal está operacional? Já é em todos os aeroportos ou é apenas em alguns? É uma informação útil para acompanharmos, digamos, o evoluir da situação e do setor. Ainda relativamente às torres digitais, gostava de perguntar se a NAV Portugal tem conhecimento de torres digitais já em operação que estejam com operação remota.
Ou seja, se numa qualquer ilha do Canadá há algum sistema de torre digital em que o ATC funciona a partir de outra localização, ou se isso não está a acontecer. Porque a gente já viu muita coisa, sabe? A gente já assistiu a muita discussão, inclusive até discussões que tivemos nesta casa, mais substanciais até e mais acesas, que têm a ver com o céu único. E essa é a minha última pergunta. No céu único europeu, tivemos aqui nesta Assembleia, por proposta do PCP, a posição institucional do Parlamento que instruiu o governo português, instruiu o Estado português a posicionar-se contra a decisão que estava em vias de ser tomada, a que se juntaram outros países europeus, outros Estados-membros, na altura, e agora, como dizia o outro no filme, o Império Contra-Ataca, e como o Império Contra-Ataca, temos aí uma nova vaga relativamente à decisão do SES 2+, e a pergunta que é, de acordo com aquilo que está perspectivado a prosseguir este processo do ponto de vista político e de decisão no contexto da União Europeia, qual é o futuro que pode estar reservado ao controle oceânico de Santa Maria? Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu presumo que esta seja a última ronda. Penso que não haverá uma última ronda, se algum Sr. Deputado quer intervir. Penso que não registro nenhum pedido de palavra, portanto será a última intervenção. O Dr. Pedro Ângelo, em nome da NAV, tem então 9 minutos para as respostas a estas questões e outras que porventura terão ficado por responder, não sei. Tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo então primeiro ao Sr. Deputado Paulo Muniz, o Sr. Deputado Paulo Muniz enfatizou de facto que a substituição das antenas do ELS já se encontravam programadas no plano de grandes investimentos da empresa em 2018 e que, portanto, a ocorrência desta anomalia acontece em agosto de 2022, desconsiderando que esta administração, portanto, aliás, a administração anterior, ainda foi no tempo da administração anterior, em maio de 2022, volto a frisar, antes da ocorrência, tomou a decisão de lançar o procedimento e, portanto, o procedimento, como sabe, segue a tramitação da contratação pública, à qual estamos vinculados e, portanto, de facto, não foi possível proceder à substituição mais cedo. Mas queria deixar aqui isto claro. Relativamente ao deputado Francisco César, acho que relevou e bem que o ILS está em funcionamento, que a intervenção, volto a reiterar, foi feita num tempo que os senhores deputados podem considerar que foi muito, mas acreditem que não é. Porque houve muito trabalho de campo que foi necessário ser feito e os TTAs trabalharam de facto de sol a sol para resolver o problema da forma mais imediata. E a empresa tem de agradecer esse esforço, e aliás eu pessoalmente agradeci a todos nessa circunstância. E portanto eu acho que isso é que deve ser relevado, é que houve capacidade de resposta da empresa. E depois também dar nota que de facto a empresa tem mantido sempre o seu compromisso com a região, e em particular com a ilha de Santa Maria, e portanto o nível de investimentos que tem sido feito na região são prova disso mesmo. Portanto, o ano passado inaugurámos, no dia 17 de novembro de 2021, uma nova sala de controle oceânico cuja obra custou 5,2 milhões de euros. Eu estou a falar só da empreitada, fora a parte dos sistemas. Relativamente às questões formuladas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que eu sei que é um deputado que está sempre muito atento às questões do setor e está sempre bem informado, quero lhe dar nota do seguinte: o que nós temos hoje em dia é os dois sistemas a funcionar. Portanto, isso que fique claro. O ILS e o procedimento de sistema de navegação por desempenho como uma redundância. O que vai acontecer é que em maio, durante 6 semanas, aquilo que vai estar a funcionar é o sistema de navegação por desempenho, portanto o sistema por satélite. Mas volto a dizer, isso não vai comprometer a operacionalidade do aeroporto e, portanto, não vai haver cancelamentos de voos por essa razão. Sobre a questão da utilização da pista 36, de facto ela tem raríssima utilização e quero dar nota que na maioria dos nossos aeroportos nós só acabamos por ter ILS numa pista. Os únicos aeroportos onde temos ILS nas duas pistas, sendo que o estradão é sempre o mesmo, não é? Portanto, aquilo que muda é a orientação. Portanto, só temos em Lisboa o ILS nas duas pistas, hoje em dia 0220, com a declinação magnética alterou-se de 0321 para 0220,
Exatamente, agora é Capicua 0220 e temos também nas duas pistas em Faro. Portanto, são as únicas duas infraestruturas onde temos equipamento de ILS a funcionar nas duas pistas. Quer no Porto, quer em Ponta Delgada, quer em Santa Maria, só temos numa. E volto a dizer que há infraestruturas em quais onde nós operamos, como é o caso da Madeira, por razões de orografia, aliás o Governo Regional falou várias vezes connosco, mas não é possível a instalação deste tipo de equipamento e, portanto, não há aproximações nem aterragens com esta radioajuda. Depois, dar nota sobre a questão da digitalização das torres. Portanto, a tecnologia hoje em dia permite, de facto, que nós façamos a digitalização das torres e, portanto, a operação das torres a partir de qualquer sala. Portanto, o que nós precisamos é de ter, de facto, o equipamento na infraestrutura, portanto, as câmaras, nomeadamente sobre as áreas de manobra, e isso depois é tudo integrado no sistema de gestão de tráfego aéreo e, portanto, o controlador em qualquer local pode cumprir a sua missão. E isso relaciono com a questão que também me colocou sobre a questão do céu único europeu e, portanto, do processo que está agora em curso do SES 2+, de recast. Sabemos que a Comissão está muito empenhada nisso, a Comissão e o Parlamento Europeu. Quem tem resistido tem sido o Conselho e alguns deputados. E o que é que eu posso dizer sobre isto? Quer dizer, há muito tempo, aliás, já no tempo em que se tomou a decisão de permanecer com o Centro de Controlo Oceânico em Santa Maria, que em termos de tecnologia não há dificuldade nenhuma em que o controle de tráfego aéreo em Santa Maria fosse prestado a partir de Lisboa. Como também não há qualquer tipo de problema em termos de tecnologia, que o controle de tráfego aéreo prestado na FIR de Lisboa e na FIR de Santa Maria passa a ser prestado, por exemplo, pela FIR de Madrid. E, portanto, essa é, de facto, a maior ameaça à empresa. Portanto, a questão do céu único europeu poderá caminhar nesse sentido, no sentido em termos apenas, hoje em dia há uma multiplicidade de prestadores de serviços de navegação aérea, cada Estado tem o seu prestador de serviços de navegação aérea, muito estribado nas questões de soberania nacional, portanto, nas questões de espaço aéreo e de soberania nacional, mas a verdade é que já vimos os Estados-membros da União Europeia perderem soberania sobre outras matérias e, portanto, eu não me admiro que essa ameaça possa estar aí de forma latente e possa um dia ser concretizada. Como é que nós, na AVE, temos gerido esse tema? Porque temos feito algum trabalho. Eu acho que nós não devemos escudar-nos apenas na questão da soberania nacional, porque é um argumento fácil. O que nós temos é de continuar a ser reconhecidos como um prestador de excelência e sermos eficientes. E aquilo que eu lhe posso dizer é que nas avaliações do PRB, do Eurocontrol, a NAV surge sempre no top 5, como dos prestadores mais eficientes. Portanto, é esse caminho que estamos a fazer. No concreto, em relação a Santa Maria, também fizemos outra coisa, porque o espaço aéreo de Santa Maria é um espaço aéreo delegado pela ICAO, e embora algumas regras lhe sejam aplicáveis no âmbito do céu único europeu, porque o prestador é o mesmo, é a NAV Portugal, a verdade é que o seu sistema de plano de desempenho ficou excluído do céu único europeu. E, portanto, o que nós temos em Santa Maria é um sistema de full cost recovery, em que basicamente recuperamos todos os custos juntos dos operadores, e aquilo, no maior indicador a que nós estamos vinculados, tem a ver com o target do perfil de voo requerido pelas operadoras. Enquanto no plano de desempenho, no âmbito do Eurocontrol, temos variadíssimos indicadores ao qual nos comprometemos a atingir determinados resultados durante o período de regulação. Então, neste momento estamos a viver um período que é o RP3, que vai de 2020 a 2024, e já está a ser discutido o próximo período de referência do próximo plano de desempenho. Mas acreditamos que relativamente a Santa Maria, estrategicamente, ao não serem aplicadas estas regras, já foi uma coisa boa. Relativamente à FIR de Lisboa, julgo que o caminho da empresa, mais do que as questões da soberania nacional, é continuar a ser reconhecido como um prestador de excelência e um prestador eficiente, com taxas competitivas, e como tal continuaremos a ser procurados pelas operadoras, porque as operadoras, como sabemos, são o grande lobby da indústria, nomeadamente a IATA, e é quem tem pressionado, e bem para eles, não é? Para os próprios, não para nós, que é para que haja estas alterações no âmbito do céu único europeu. Falta só se o RNP está operacional no resto dos sítios. O RNP está disponível em algumas das infraestruturas da NAV, não lhe consigo agora aqui de forma concreta dizer quais, mas posso dar esse esclarecimento a posteriori.
Muito obrigado, Dr. Pedro Ângelo e Engenheiro Gonçalo Val, pela vossa audição aqui nesta comissão. Eu pedia só, mesmo antes de pedir dos senhores, pedia só aos senhores deputados para não saírem, por favor. Temos mais 3 ou 4 minutos que precisava da vossa atenção para tratar na reunião ainda hoje, na sequência do que tinha ficado definido previamente, está bem? Estou mesmo já a fazer um pedido para não saírem 5 minutos, no máximo. Ao Dr. Pedro Ângelo e ao Engenheiro Gonçalo Val, agradeço o fim desta audição. Já perceberam também que haverá uma audição a seguir noutras matérias, pela importância que a nave tem, não preciso de dizer, não preciso dizer porque é notório, desejo a todos os senhores um belíssimo ano e um bom trabalho, um trabalho muito intenso e com muita qualidade, que é o que é importante na nave também. Obrigado. O Sr. Presidente não estava... Muito bem, eu peço desculpa, há um bocado ouvi a referência e depois não fiz referência. Há um convite formulado publicamente nesta audição, no início da audição, não estava cá realmente, mas nós registramos o convite e acho que é uma belíssima oportunidade e da parte da Comissão devo dizer-lhe que não tenho dúvida que nós faremos essa visita. Acho que poder falar já em nome dos senhores deputados, penso eu, mas depois falaremos ainda com o grupo parlamentares. Muito obrigado e um bom ano. Obrigado.